Olha eu voltando pro canal, na maior cara de pau, depois de mais de um mês longe. Se você tá nesse canal aqui, muito provavelmente você veio através do desafio de 180 dias que eu estava fazendo. Acredito eu que tenha sido por isso. Já recebi comentários 2 vezes, tá? Não foram muitos não, mas foram 2 vezes. De pessoas falando que gostaram do meu conteúdo, se inspiraram e começaram a fazer o conteúdo delas no desafio de 180 dias. Só que eu vou aqui falar com vocês, tá? Vou desabafar com vocês. Lá pra primeira semana, tudo ok, eu tava animada, tava empolgada e tudo mais, tá tudo certo. Na segunda semana, eu já comecei a achar meio chato. Não criar o conteúdo em si, sabe? Abrir a câmera e gravar e tudo mais, foi um processo muito bom, porque eu consegui deixar de ter vergonha de ligar a câmera e falar, e me expor de alguma forma. Mas em relação aos 180 dias mesmo, sabe? Porque assim, quando a gente vai começar alguma coisa, a gente sempre começa muito empolgado. Isso é natural do ser humano. Só que depois fica chato. Tudo que vira obrigação fica chato. Eu não sei se pra você é assim, pra mim é. Virou obrigação, tá chato. E eu enfrentei isso. E ainda levei por muito tempo. Teve dias que, claro, eu não consegui gravar. Teve acho que uns 5, 6 dias que eu esqueci realmente que eu tinha gravado, que eu não tinha gravado. Outros que realmente não deu, ou por questão de saúde, ou porque eu estava fora, enfim. Mas a maior parte do tempo eu consegui manter ali a disciplina de gravar todos os dias. Porém, de forma muito errada. E eu falo isso, tá? Sem vergonha nenhuma. Eu tava fazendo de forma errada. Eu não tinha um direcionamento, sabe? Assim, do o que eu vou gravar hoje. Sabe, assim, pelo menos o tema, não tô falando de um roteiro e nada disso. Os meus canais preferidos aqui do YouTube, eles não são com roteiro. Bom, pelo menos é o que as pessoas falam, né? Mas o meu realmente eu não faço roteiro, eu não tenho essa capacidade de seguir roteiro. Se eu escrever um roteiro para um vídeo, não vai rolar esse vídeo, não vai sair. E por imensos motivos aí. Só que começou a se tornar algo chato. Sabe? Porque assim, eu tinha que ficar pensando no que eu ia falar. Muitas vezes eu ligava a câmera aqui e eu não sabia nem o que falar. Começava a gravar um vídeo e aí não era aquilo que eu queria falar, ia para outro e tudo mais. Enfim. Então eu decidi, um belo dia, isso no mês de julho, a simplesmente parar de gravar. Eu falei, hoje eu não vou gravar. No outro dia eu falei, também não vou gravar. E no outro eu falei, acabou esse desafio. O desafio ia acabar, se eu não me engano, o dia 25 ou... entre o dia 25 e 27 de setembro. Então pensa, eu teria ainda 2 meses de gravação de vídeo. Só que, se você pegasse os meus vídeos, eu privei eles todos. Por quê? Porque eu vou tirar a parte do desafio de 180 dias e vou deixar só o conteúdo. Ou eu vou regravar aquele conteúdo, aquele tema do vídeo. Ainda estou pensando. Mas se você pegasse os meus vídeos, você ia ver que em relação ao desafio de 180 dias, era 2 minutos no vídeo. Teve vídeo que eu falei assim, ó, hoje eu não fiz nada do que eu me propus. Bora pro tema de hoje. Então assim, não levava nem 30 segundos para eu falar que eu não estava fazendo. E o porquê que eu não estava fazendo? Porque aquilo não estava fazendo mais sentido para mim. Gravar os 180 dias foi muito positivo. Aliás, os 180 dias que nem foi 180, né? Mas assim, gravar esse desafio, entrar nesse desafio foi muito positivo. Foi muito positivo porque eu consegui amadurecer em algumas áreas, eu consegui me enxergar em algumas áreas, eu consegui ligar a câmera porque era algo que eu queria muito, já há muito tempo fazer. Há muitos anos eu queria fazer isso. Só que eu não tinha coragem de ligar a câmera. Por quê? Porque eu me cobrava demais.
Eu me cobrava que eu tivesse um cenário bonito, eu me cobrava que eu tivesse com uma roupa boa, cabelo bom e tudo mais. E assim, os 180 dias veio para quebrar isso, para quebrar as próprias objeções que eu tinha. Tanto que aqui, ó, uma parede lisa, aqui tá a cama, ó. Tô gravando no quarto do meu filho porque a janela aqui tem uma iluminação melhor. Aí eu não preciso nem usar ring light, nem a lâmpada e tudo mais, porque o meu quarto é bem escuro. Então, assim, eu fui desgostando daquilo que eu tava fazendo. Foi perdendo o sentido, não de gravar os conteúdos, mas de falar sobre o desafio de 180 dias. Primeiro porque eu não tava cumprindo e eu já não tava mais afim mesmo. E não é que eu não acredite nisso. Sim, eu acredito que se você tem disciplina e constância, você realmente consegue mudar em 180 dias, que é os 6 meses. Mas o que acontece? Eu sou uma pessoa, e talvez você se identifique ou conheça alguém assim, eu vivo o dia de hoje. Claro, me preocupo com o dia de amanhã, sabe? Penso no dia de ontem, normal, isso é normal. Mas eu vivo hoje. Então, hoje, eu tô bem, eu tô legal e eu tô motivada. Amanhã eu posso não estar. E se eu não estiver, eu vou até fazer, mas vou fazer por obrigação. E aí eu não vou ficar feliz com o resultado. E se eu não ficar feliz com o resultado, no próximo dia, eu já vou estar frustrada com o resultado de ontem, entendeu? Do dia anterior, e não vou fazer direito. E aí vai virar uma bola de neve como virou. Como realmente virou. Eu acabei me expondo em alguns momentos de forma desnecessária. Eu acabei tirando o propósito do canal, que era impactar uma pessoa por dia. Era só isso que eu queria, uma pessoa por dia para ser impactado com algo. Algo assim que fizesse alguém ter uma clareza de pensamento, falar assim, pô, é isso, falar, nossa, não tinha pensado dessa forma. E aí, por eu estar infeliz com o que eu estava fazendo e com os 180 dias, eu já não estava rendendo. Já não estava fazendo sentido nem eu gravar. E aí, por preguiça, e por preguiça mesmo, eu criei uma única thumbnail para todos os vídeos. Então eu mudava o título, sabe? Só o título. Mas a coisa era a mesma. E aí, isso é errado? Não, não é errado. Não é errado. Porque era uma playlist que eu tinha criado sobre os 180 dias. Que não era nada praticamente sobre os 180 dias. Mas assim, foi preguiça. Não foi porque eu quis criar uma identidade para a playlist. Não foi. Foi porque eu não queria ficar pensando nisso o tempo inteiro. E sabe o que é melhor, assim? Que depois que eu parei com esses 180 dias, que eu falei, eu não vou gravar, não tá mais fazendo sentido, eu tô infeliz e eu não quero mais saber. Eu comecei a descobrir outras coisas sobre mim mesma. Sabe? Descobrir outras coisas e outras, entender que eu precisava de outras habilidades, entender que o rumo disso aqui, desse canal, precisava mudar. Não era aquilo que eu estava querendo, sabe? Os 180 dias até poderia inspirar outras pessoas, mas não seguiria o propósito real, que era impactar a vida de alguém. Apesar de eu ter tido aqueles 2 comentários de pessoas que falaram que gostaram e se inspiraram e começaram a fazer. Quem começou com esse desafio de 180 dias, aqui, pelo menos no Brasil, que eu acredito que tenha começado, foi a Samila. Samila? Eu acho que esse é o nome. E muitas outras pessoas começaram com esse desafio também. Então começou a pipocar, sabe? A pipocar, assim, de muitas pessoas fazendo aquilo. E quando a gente entra numa trend, algo que se torna uma trend, a gente perde a nossa identidade. A gente perde. Por quê perde? Porque muitas pessoas estão fazendo. Vou te dar um exemplo. O Morango do Amor.
Isso já existe, gente, há muitos e muitos anos, esse doce. Só que ele entrou num hype, entrou numa trend que todo mundo queria experimentar, todo mundo queria fazer, todo mundo, e começou a pipocar isso na internet. E aí, todo mundo tava falando do bendito do morango do amor. Às vezes o canal nem era sobre aquilo. Às vezes o canal era sobre outra coisa, ou perfil no Instagram, no TikTok, no Kawaii, enfim. Era sobre um outro assunto, era sobre a vida da pessoa, era sobre os estudos e tal. Mas todo mundo entrou no hype da história do morango do amor. E os 180 dias acabou se tornando isso. Muitas e muitas e muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, começaram a falar sobre os 180 dias. Isso é algo que existe agora? Claro que não. Isso existe há muitos anos. Acredito que centenas de anos, sabe? Só que eu acabei me tornando só mais uma. Entende? Só mais uma. E aí, ao invés de eu estar atraindo pessoas com o que eu estava falando nos vídeos, as pessoas olhavam e falavam assim, mais uma que está fazendo o desafio de 180 dias. Por isso que eu privei todos os meus vídeos do desafio e eu vou reeditá-los. Eu sempre falo que eu não gosto de edição e eu vou continuar não fazendo edição nos meus vídeos. Entendeu? Não vou. Não gosto, não é o propósito. Mas eu vou tirar a parte dos 180 dias porque eu acredito que muito dos conteúdos que eu falei nos vídeos pode servir para alguém. Pode impactar a vida de alguém. Quando eu digo impactar, é fazer a pessoa pensar, sabe? É fazer a pessoa ter ideias, se entender, se compreender, enfim. Só que a thumbnail não estava condizente com o conteúdo. Então estava tudo errado. Tudo errado. E eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu falei, opa, preciso mudar. Uma pessoa veio e comentou em um dos meus vídeos, assim, no momento eu não sabia se era um hater, se era um mentor, se era alguém que estava me dando um conselho, ou querendo me bater. No momento eu não entendi. Mas fez muito sentido o que ele falou nos vídeos. Ele ou ela, né? Não sei quem é, porque a pessoa tem canal Dark, né? Foi comentado por um canal Dark, então eu nem sei quem é a pessoa. Mas ele falou, essa pessoa falou assim, eu nunca vi alguém, algo parecido, né? Eu nunca vi alguém se esforçando tanto pra dar errado. Eu fiquei muito brava na hora que eu vi esse comentário. Era um textão assim, sabe? Eu fiquei muito brava. Só que conforme foi passando o tempo, eu entendi que eu realmente estava fazendo o possível para dar errado. Não por causa do desafio de 180 dias, mas por causa do contexto todo, que eu já disse aqui, sabe? A thumb, a preguiça de gravar conteúdo, não ter horário. Gente, não ter um horário específico. Então, quem me segue nunca sabia o horário que eu iria postar um vídeo ou não. E nesse tempo todo aí, mais de um mês, eu acho que uns 40 dias que eu tô fora aqui do YouTube, eu estruturei algo legal, sabe? Com o horário certo para postar o vídeo, com temas. Então eu já tenho aí 40 temas. Eu tava até ali há pouco tempo, há uns minutos atrás, né? Tendo mais ideias de temas para gravar vídeos e tudo mais. Então eu dei uma estruturada. E vai ser um processo de crescimento. Então eu tenho uma linha aí para seguir. Só que por causa daquele comentário, eu entendi muito assim, muito mesmo, de que é muito arriscado quando você entra em uma trend, quando você se torna mais do mesmo, porque se você se torna mais do mesmo, você nunca vai se destacar. E se você não se destaca, você nunca vai crescer. E se você não cresce, consequentemente, você não evolui, não vai ter mais dinheiro, vai continuar sendo um fracasso, vai continuar reclamando da vida. Nossa, eu vou gravar um vídeo sobre reclamação que vai ser fantástico. Então, assim, não vai evoluir, porque você é só mais um na multidão.
E eu nunca, nunca, nunca quis ser só mais uma na multidão. Nunca! De verdade. Eu sempre quis me destacar, eu sempre... Claro, eu nunca tive muita coragem. Me faltava, assim, a coragem de fazer um negócio, entendeu? Me faltava isso. Mas eu nunca quis ser mais uma. Eu sempre quis ser um destaque, eu sempre quis ser uma referência. Era o meu desejo. Era o meu desejo. E ainda é. Só que, muito além de ser um desejo, agora é uma meta. Por isso que, entendendo isso, entendendo aquilo que eu realmente queria e a forma que eu precisava fazer, eu sempre falei isso. Em vários vídeos eu falei assim, eu sei exatamente o que eu preciso fazer. Exatamente, eu só não faço, mas eu sei. Então agora vai ser isso. E aí você fala, mas tá, por que você tá gravando esse vídeo? Porque eu acho que, em respeito a quem me segue, para vocês que estão aqui, até hoje, dia 31 de agosto de 2025, então se você tá assistindo depois, pode ser que tenha mudado alguma coisa ou não, entendeu? Mas para as pessoas que estão me seguindo até aqui, eu acho que eu devo isso a vocês. Pelo menos uma explicação, não que vocês me pediram, nada disso, entendeu? Mas eu devo uma explicação. Uma explicação do porquê que eu parei algo no meio, né? Aliás, no meio não, né? Na reta final, digamos assim. E o porquê que as coisas vão mudar por aqui. Né? Porque a gente tem uma relação de amizade, não tem? A gente tem aí uma relação de companheirismo, de amizade, então eu acho que eu preciso falar isso pra você. Então, resumindo, se eu tenho algo pra dizer pra vocês, não se prenda. Mude sempre que for necessário. Não faça as coisas porque você é obrigado, porque se você faz as coisas por uma obrigação, é o que eu falei, você não vai evoluir, você vai continuar sendo medíocre, você vai continuar sendo só mais um na multidão. E se você aceita isso, se você quer ser só mais um na multidão, ok. Tem problema? Não, se pra você não tem problema, não tem problema. Mas eu não quero ser só mais uma na multidão. Eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Pode ser na sua vida, ou pode ser na vida de outra pessoa. Não sei. Mas o meu objetivo é esse. Então, se o meu objetivo é esse, eu vou fazer diferente. Se você quer fazer diferença na vida de alguém ou fazer diferença na sua vida, mude todas as vezes que for preciso. Recalcula a rota, analisa o que está sendo feito de errado, o que está sendo feito de certo, o que precisa mudar, quem é você, entendeu? Analisa tudo e muda, porque não tem problema você mudar de opinião, você mudar as suas vontades, você mudar quem você é, não tem problema. O problema é você não fazer essa mudança porque os outros vão falar, porque os outros vão comentar, porque vai acontecer, sei lá, vai ter hater, sei lá, enfim. Mude sempre que for necessário. E é por isso que eu decidi mudar um pouco a rota desse canal. Então, mais uma vez eu te agradeço. Se você assistiu até aqui, é porque você acha que faz sentido o que eu estou falando. Põe aqui nos comentários se você já mudou ou se você pensa em mudar alguma coisa na sua vida. Põe aqui se você quer que eu fale sobre algum assunto relevante, algo que talvez você tenha alguma dúvida sobre mudança de comportamento, desenvolvimento pessoal e qualquer coisa. E é isso. Muito obrigada por você ter ficado até aqui, por você se inscrever no meu canal. Você faz diferença na minha vida quando você se inscreve no canal e quando você comenta. Então vamos combinar isso? Um beijo e até o próximo vídeo.